A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva para esse sertão sofredor, o sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Estamos aqui nessa lavoura seca de milho. Pobre coitado mal saiu da cova, já botou o pendão, certamente lutando contra tudo que o homem criou aqui para que ele não pudesse viver, se reproduzir durante 100 dias, que é o tempo necessário que o milho precisa do plantio à colheita do grão seco. Mas aqui não tem jeito. Raramente alguém consegue produzir milho numa área dessa, totalmente desprovido de nutrientes minerais e o clima totalmente doidão. Mas aí a gente caminha e vamos mais na frente conhecer plantas nativas aqui, a nível de árvores e arbustos que estão totalmente verdes, mostrando que o milho não encontrou os mesmos recursos que a planta a nível de árvore conseguiu. Não é bem isso, é que a planta a nível de árvore é de vida longa. Ela acumula no seu corpo água e outros elementos que pode suportar o tempo de verão, o tempo de seca, sem sofrer danos. O mais que vai acontecer é ela liberar as folhas para poder diminuir a dependência de água. É o caso do juazeiro. Juazeiro, juazeiro. Então é a árvore tem recursos no corpo que permite ainda se manter viva, apesar do clima estar bastante hostil, degradado, os elementos do clima. Inclusive onde ela está, no solo onde ela está, o solo se mantém com os nutrientes minerais. Porque enquanto a planta vai colhendo os nutrientes minerais para se alimentar, para o seu metabolismo, ela em determinados momentos libera parte do corpo, como é o caso das folhas, que vai trazer de volta ao solo aquilo que ela tirou para se manter viva. Aí a gente vê aqui algumas plantas ainda enfolhadas, como é o caso da jurema, que por acaso é uma leguminosa e está bem adaptado à situação climática que foi criada aqui pelo homem. Apesar de ser cortada frequentemente para fazer estaca de cerca, já não tem, as estacas são tão magras porque a planta não consegue se desenvolver. E ali está a jurema seca, e aqui à nossa frente uma planta a nível de árvore cheia de vagens, que é chamada de angico, muito abundante nessa área do agreste. Hoje já não existe mais, raramente se encontra uma árvore dessa, mas ela é uma leguminosa e suporta essa situação. E mais um juazeiro que o homem deixou porque ele faz sombra para o gado nessa época, onde as outras plantas estão tudo desfolhadas, peladas. O juazeiro se mantém folhado e vai fazendo sombra para fazer sombra para o animal se abrigar numa situação de temperatura e calor extraordinários nesse momento. Até o vento é tão seco que tira a água do corpo da gente, do corpo dos seres vivos, animais e vegetais. E mesmo assim, como a gente disse, algumas plantas continuam vivas, porque tem o nível, o corpo tem um nível tal de massa orgânica que permite armazenar elementos para manter a planta viva durante o período desfavorável. Aí está o avelóis, que é uma planta que foi trazida do exterior para o Nordeste, que vai servir de cerca. E foi uma praga tão grande que terminaram eliminando. O avelóis é a única planta que eu conheço que somente o caprino, o gado caprino come. Nenhum outro animal tem, vamos dizer assim, inclinação para se alimentar dessa planta, que tem um leite, a sua seiva é um leite danoso.
horrivelmente desgastante no organismo do animal. Então, como o bode faz isso, a gente não sabe, mas certamente ele tem alguma substância produzida no próprio organismo que digere o aveloz sem trazer danos ao corpo. Ali à frente, uma árvore seca, morta, e não podia ser diferente, porque a gente vê que o homem vem desmatando permanentemente essa área. E vida é diversidade. Se existia uma diversidade natural aqui e o homem foi eliminando com sua agricultura e sua agropecuária, vamos dizer, sua agropecuária paleolítica, foi eliminando as plantas, porque ele acredita que ao eliminar as árvores e arbustos nativos, vai surgir pasto para o gado comer. E cadê o pasto? Choveu e o pasto não veio, porque já não tem semente e não tem as condições, vamos dizer, ideais para que as plantas de pequeno ciclo, como é o capim, as graminhas, se desenvolvam. Mesmo que nasça, mas certamente morre, como aconteceu com o milho e o feijão do homem, que planta, mas não colhe. Imagina quanto tempo ele gastou aqui, recursos. Todo ano é assim. Eu diria que a cada 10 anos, pelo menos 9, o homem não consegue produzir alimentos aqui. E à medida que o tempo vai passando, o clima vai ficando mais, vai sendo mais danificado, o solo vai desaparecendo e o homem simplesmente não consegue produzir seu alimento. E enquanto isso os produtos da alimentação vão encarecendo e chega num ponto tal que o homem, que na maioria aqui vive do salário mínimo, que vem da aposentadoria, é normalmente um casal de idosos ou de doentes sustentando uma família com 10, 12 pessoas. Então o salário mínimo vai ficando cada vez mais curto para atender às necessidades, e quando o homem planta, não colhe. É uma situação absolutamente grave que nem o governo nem a comunidade científica estão se ligando, pensando que não vão sofrer essas consequências, mas sim, quando a gente desaparece, o homem desaparece em algum lugar, por alguma razão, prematuramente em algum lugar desaparece, toda a humanidade vai sofrer, toda a humanidade vai sofrer as consequências, porque para Deus nós somos um, e para a natureza nós somos um. Então não tem como você destruir o outro sem que não tenha reflexo sobre cada pessoa, cada ser humano no planeta Terra. E isso não acontece por acaso.